Vamos ter uma grande final de Copa do Brasil. Passaram os dois times que mais mereceram chegar à grande final, dentre os 4 que estavam nas semifinais. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Estamos chegando para fazer mais um vídeo em parceria com a Estrela Bet, que é a minha parceira de apostas. Tem um link na descrição do vídeo para você se cadastrar por lá. Lembrando sempre que quando for fazer apostas esportivas, fazer sempre com muita responsabilidade, tá? Eu tenho a sensação aqui, olhando para o que foram os dois jogos, que tanto o Atlético quanto o Flamengo entenderam, o Atlético nem tanto, o Flamengo entendeu muito melhor o jogo do que o seu adversário, e o Atlético ele se manteve vivo nos piores momentos, e quando o Vasco deu brecha, conseguiu fazer o seu jogo. Então acho que a gente vem aqui para analisar essas duas partidas e projetar um pouquinho da final também, para destacar primeiro esses dois caras que por motivos diferentes decidiram o jogo. O Gerson, o que ele fez no meio de campo com um homem a menos foi espetacular. E o Hulk, num jogo em que o Atlético pouco produziu, fez um gol maravilhoso para garantir o Galo na final da Copa do Brasil, e que vai ser uma grande final. O time do Atlético é um time que parece moldado pelo Milito para jogar as partidas de mata-mata. Contra o Vasco, no primeiro jogo, mostrou poder de reação. Nesse segundo jogo, aproveitou o momento. Já tinha sido assim contra o Fluminense também na Libertadores da América. É lógico que os impactos que a Libertadores podem trazer, a gente, no caso do Galo, a gente só vai saber lá na frente. Mas para o Flamengo é uma única e solitária possibilidade de título, que deixa tudo mais forte até pelo trabalho e momento do Felipe Luiz, que em 4 jogos no comando já demonstrou algumas coisas interessantes, e a gente vem para falar dos dois jogos semifinais, e daqui a pouquinho mais para frente no vídeo eu falo novamente do duelo entre essas duas equipes, porque para a gente começar aqui, vamos para o jogo de sábado, e olha aqui, ó, botando essa novidadezinha aqui também para vocês, na estética, porque o Vasco, com uma escalação próxima daquilo que a gente sabe que eles têm de melhor hoje, foi intenso no primeiro tempo, correu muito, muita perseguição individual aos jogadores do Galo. O Galo com essa formação dos 3 zagueiros, com o Arana sendo um cara mais espetado, acho que não conseguiu fazer um grande jogo. Nem o Arana, nem o Scarpa. Aliás, é difícil até falar do Galo tendo feito um grande jogo, porque não foi, na minha opinião, uma grande partida do Atlético. Tanto é que o Vasco faz o gol num pênalti que é claro e que a arbitragem demora uma eternidade para marcar. E o Verratti ainda tem no segundo tempo uma chance para fazer o segundo, numa bola que passa, meio que a defesa do Galo se perde, e o Verratti também não consegue emendar pro gol. Queria destacar o Paulinho. Cara, o Galo, quando consegue aproximar Paulinho e Hulk, geralmente acontecem coisas positivas. E o Paulinho foi o cara mais participativo do Galo o jogo todo. É muito bom jogador, é assim, mesmo a gente sabe que ele tá jogando com alguma lesão e tá jogando incomodado por essa lesão, ele não se esconde de partida nenhuma. Ele, às vezes até, como foi, por exemplo, na Libertadores contra o Fluminense, perde alguns gols, perde algumas oportunidades, mas o tempo inteiro muito produtivo, o tempo inteiro muito em cima. E quando os times começam a tirar jogadores do banco, normalmente aqueles times que têm um elenco melhor começam a se sobressair. O Galo nem fez tantas mexidas, é uma característica às vezes também do Milito, porque em especial nesse jogo não tinha o Daverson, que é um cara que ajuda a mudar um pouquinho o panorama, né? Porque vamos lá, se você coloca o Daverson, tirando por exemplo o Rubens, você puxa de novo o Arana para essa linha mais recuada, bota Hulk e Paulinho por trás do Daverson, você ganha alternativa. Ou você pode fazer alguma outra formação também numa linha de 4, com Scarpa, Paulinho e Hulk, e na frente o Daverson. São alternativas todas essas muito boas. E o Hulk jogando preso, eu não gosto. E normalmente ele não joga preso, nem nessa formação ele jogou preso no meio dos zagueiros, né? Ele se mexe demais. É um time que pacientemente troca passes, né? Não é à toa que tem sempre aí altas estatísticas em termos de posse de bola em Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Troca. Não perde muito a paciência, não dá muitas posses de bola para o adversário. Eu acho o Scarpa um baita de um jogador, mas ele preso o tempo inteiro do lado direito me incomoda um pouco. Acho que ele partindo da direita é algo positivo, mas
dá um pouquinho mais de liberdade, mas esse jogo pra mim vai muito também do comportamento do Vasco. Quando o time começa a mexer e o Paiva disse que foi por cansaço também de vários dos jogadores, o Vasco recua demais, recua muito e deixa o Galo trocando bola, né? Olhando aqui, se a gente olhar pro gol do Vasco, começou o Galo a trocar passes no campo de ataque, nessa área aqui. E aí começa a trocar passes nessa área, bicho, você vai deixando jogadores de qualidade próximos do seu gol, você acaba sendo castigado. Então o Galo classificado para mais uma final de Copa do Brasil, com um cara que é histórico, eu falei e fiz um vídeo sobre isso, para mim, desde que o Hulk chegou ao futebol brasileiro, e o Hulk chega em março de 2021, não é isso? Março de 2021, o primeiro jogo ele chega em janeiro, mas, salvo engano, o primeiro jogo dele é em março de 2021. Se a gente analisar o acumulado de atuações e o tanto que cada jogador atuou e se apresentou nesse período, para mim ninguém jogou mais bola do que o Hulk. E eu acho que ninguém joga mais bola do que o Hulk no futebol brasileiro. Ele é forte, ele é rápido, ele finaliza muito, ele é técnico. Tudo que ele mostrou a carreira dele, ele continua mostrando aqui no futebol brasileiro. O melhor jogador da final é o Hulk. Ele, eu acho que não é um... Acho não, ele não é um grande batedor de pênalti, ponto. O restante todo ele faz e faz muito bem. Então o Atlético, que montou um elenco para isso, o Atlético montou um elenco para brigar pelo título brasileiro. Esse ele não vai brigar. Acho que... Pô, falar o quê de um time que tá na semifinal da Libertadores e na final da Copa do Brasil é decepcionante? Eu acho que poderia mais no Campeonato Brasileiro, mas é lógico que o time está numa posição que qualquer equipe gostaria de estar no futebol brasileiro. E para a gente analisar o jogo que talvez esteja até mais fresco na memória, que é o jogo entre Flamengo e Corinthians, deixa eu só colocar aqui já os dados do jogo. Condicionado, obviamente, pela expulsão do Bruno Henrique ainda no primeiro tempo. E a gente olha as estatísticas, né? O Flamengo se obrigou a jogar recuado e não botou nenhuma bola no gol do Neneca, do Hugo. Mas com 6 chutes a gol, quantos foram realmente perigosos do Corinthians? Quantas bolas realmente levaram o Rossi a fazer uma defesa? A gente vai lembrar de uma muito difícil, que foi no chute do Yuri Alberto, e pouco, e nada mais do que isso. Então o Corinthians com essa escalação, que assim... Eu tenho visto... Isso aqui é um desabafo, tá? Isso aqui é um desabafo. Eu tenho visto muitas pessoas que não estão acostumadas a fazer transmissões e que não estão aqui para fazer julgamento A ou B, mas que julgam quem faz transmissão por fazer um comentário contrário àquilo que, de repente, depois se confirma. Vou explicar. Quando o Flamengo perde o Bruno Henrique, o Felipe Luiz tira o Gabigol para colocar o Fabrício Bruno, tá? O Caio, na transmissão, diz o seguinte, pô, eu não teria feito essa substituição agora. Teria esperado um pouquinho, porque isso vai tirar o cara da frente, a profundidade do Flamengo, vai tirar o cara que pode atacar a última linha. Mas já ao final do primeiro tempo, o próprio Caio, meio que corroborando com a opção do Felipe Luiz, fala, cara, deu certo o que ele tentou fazer. E é isso, gente. O comentário está ali para comentar e analisar o que está acontecendo e, na hora das trocas, projetar e opinar para dizer se concorda ou não. Não adianta chegar agora, depois de falar que absurda a opinião do Caio. Gente, pelo amor de Deus. Como eu coloquei nas minhas redes sociais e teria feito a mexida do lado do Corinthians, tão logo o Flamengo tirou o Gabigol e perdeu basicamente a sua força ofensiva no jogo todo, eu teria tirado o Charles para colocar o Carrilho e talvez tivesse tirado também o Martínez para colocar o Coronado. Substituições que ele foi fazer no decorrer do jogo e basicamente como as cartadas finais lá na frente. Surtiram efeito? Não surtiram efeito, mas muito por mérito do que o Felipe Luiz conseguiu construir. Quando ele traz o Léo Ortiz para formar uma linha de 5, né, depois da entrada do Fabrício Bruno. Então ficam aqui Alexandro, Léo Pereira, Ortiz, Bruno, Fabrício Bruno e Wesley. Ele dá um pouquinho mais de liberdade para o Wesley subir, porque o Fabrício Bruno, pela direita, ele consegue fazer essa cobertura porque é um zagueiro muito rápido, protege a sua entrada da área com o Pulgar, com o Gerson e com o De La Cruz, e depois no segundo tempo tira o Alexandre para botar um Ayrton Lucas que é mais rápido, mas que também não fez muita coisa, né? Eu até esperava o Fabrício Bruno um pouquinho mais participativo do que o Alexandre, porque ele tem mais pulmão, tem mais perna, e poderia ser ele a válvula de escape pela esquerda como foi o Wesley, mas ele não fez isso.
mas, obviamente, de maneira segura, conseguiu jogar ali na defesa. E o Gerson fez uma partida fora de série, gente. O que o Gerson conseguiu jogar, protegendo, segurando a bola e levando o time para o ataque quando precisava, foi incrível. Tanto é que o Flamengo, no segundo tempo, jogou melhor do que o Corinthians. O Corinthians, no segundo tempo, praticamente não... Ele foi para aquele abafo, mas ele não conseguia imprensar o Flamengo por muitos minutos no seu próprio campo, porque sempre a bola caía aqui do lado direito, onde tinha o Gerson, tinha o Wesley. Eles tocavam ali, criavam um espaço, ganhavam um pouquinho de fôlego, ganhavam uma segunda ou terceira posse de bola no campo de ataque. E aí o Felipe Luiz, para mim, deu uma demonstração de que é um técnico com uma visão bem legal, porque com um homem a menos, travar o jogo como ele travou, correr poucos riscos como ele correu, e em alguma circunstância criar uma ocasião de bola perigosa, não finalizou, mas uma ocasião ou outra ali no ataque, para mim é digno de aplausos por uma partida que muitos esperavam o Corinthians numa abafa, coisa que nunca aconteceu. E para mim o Corinthians saiu... o trabalho do Ramon Dias saiu menor desse jogo porque ele não fez as substituições na hora certa, opinião, e não fez do Corinthians com as substituições um time mais perigoso. Não soube encontrar o antídoto ao veneno que o Felipe Luiz colocou em campo. E aí, cara, porque tudo bem, não tinha o Memphis, mas tinha qualidade. Tinha qualidade, cara. Thales Magno apagado, Romero apagado, o próprio Garro apagado. O Garro estava jogando de volante, é onde ele tinha que jogar mesmo. O Flamengo todo recuado, não adianta ele jogar ali no meio dos 3 volantes do Flamengo. Ele tinha que jogar dando tapa. Talvez trouxesse mais cedo ainda o Coronado para dar tapa, para fazer o time andar. E não conseguiu. Não conseguiu. As alternativas não funcionaram e o Flamengo, merecidamente, assim como o Galo, eu achava o Galo mais favorito do que o Flamengo para chegar à final. E o resultado de empate para os dois, né, pela vantagem que construíram, acabou funcionando. Eu achava que o Flamengo ia sofrer. Assim, sofrer no sentido de tomar gol, ter que buscar alguma coisa, mas aí o Felipe Luiz encontrou solução e fez um jogo... Cara, um jogo... Numa boa, me impressionou. O jogo que o Flamengo fez me impressionou pela capacidade de não sofrer. E projetando uma final, eu acho ainda falta um pouquinho, é óbvio. Eu imagino que o Flamengo vai evoluir daqui até lá no trabalho do Felipe Luiz, porque tem se mostrado aí um técnico promissor. O Galo tem a Libertadores, do ponto de vista emocional, como isso vai influenciar, mas a gente vai, para mim, para analisar esse jogo, eu acho que a gente tem que analisar a capacidade de cada time de agredir o adversário. Eu acho que o Atlético Mineiro, ele tem jogadores mais capazes nesse momento de decidir um jogo de mata-mata. Então, assim, jogo travado, quem que pode tirar um coelho da cartola? O Hulk a gente viu que tirou. Tirou agora na semifinal, para fazer um gol, um golaço. Tem o Paulinho. Bola parada do Galo é uma das mais fortes que tem no futebol brasileiro, porque o Scarpa é dos maiores especialistas do futebol sul-americano. E o Flamengo, no momento, não tem atacante, porque o Gabigol tá muito mal. Pode ser que ele se recupere e esteja numa fase e forma melhor lá na frente, mas no momento ele tá jogando muito mal. O Bruno Henrique suspenso. E quem vai fazer essa função? Quem serão, com tantas lesões que tem o Flamengo, do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Pedro, que se tivessem esses jogadores, a gente estaria falando de forças equivalentes, talvez para decidir um jogo. Mas não tem. Isso quer dizer que o Galo é favorito? Cara, numa final desse jeito, desse tamanho, é muito difícil cravar. Quando estivermos mais próximo do jogo, aí eu dou essa opinião mais definitiva. Mas olhando agora, para mim fica em destaque é que o Atlético tem mais jogadores capazes de definir um jogo do que o Flamengo. Isso hoje. Lembrando, esse vídeo aqui fazendo em parceria com a Estrela Bet, que é a minha parceira de apostas, aliás, que faz sempre grandes promoções e tem grandes, né, odds para vocês em jogos como esse. Só exemplificando, jogos da volta da Copa do Brasil, tava rolando uma promoção lá que você podia ter até R$100 de cashback, de free bet, né, para você usar no site, mesmo dando o head no seu jogo, mesmo não batendo a sua aposta.
tinha lá as condições, mas era uma das possibilidades. E sempre tem promoções rolando quando rola grandes eventos. Repetindo para você, você que vai fazer a sua aposta sempre com muita responsabilidade, beleza? Tem o link para você se cadastrar na StelaBet na descrição do vídeo aqui. Tá legal? Vai ser uma baita final, mais uma entre Flamengo e Atlético, mais uma que talvez seja a maior rivalidade interestadual do Brasil, essa rivalidade que é entre Galo e Flamengo, e esses dois caras que eu destaquei, Hulk e Gerson. O Gerson jogou muito, o Hulk decidiu, foram os dois grandes destaques das semifinais da Copa do Brasil. Deixa o like, se inscreve no canal, habilita a notificação e até a próxima.